Gente, as leis de Newton, tratando do ponto de vista da dinâmica, né? Então, a dinâmica tem o objetivo aqui de resolver dois problemas básicos. Quais são eles? O primeiro é, conhecendo o movimento de um corpo, se eu conheço o movimento do corpo, caracterizar as forças que agem sobre ele. Eu tenho que caracterizar as forças que agem sobre esse corpo. Ou, conhecendo as forças que agem sobre um corpo, eu tenho que caracterizar o seu movimento. A força, de modo geral, o que é? Bem, força é qualquer interação entre corpos. Uma interação que pode ser capaz de modificar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Então, tudo que é capaz de causar uma modificação do estado do corpo, tanto de repouso quanto de movimento, classificamos como força. E essa força também pode provocar uma deformação, que pode ser temporária ou permanente. Sabemos que a força é uma grandeza vetorial. Então, precisamos dar a essa força a sua intensidade, a direção e o sentido para ela. Então, vamos agora explicar com mais detalhe o conteúdo. Então, a força resultante é a soma de todas as forças envolvidas em uma situação. Então, todas as forças que agem sobre um corpo, produzidas por ele, ou mesmo efeito de outras forças aplicadas, a gente pode somar todas essas forças em uma única força. Essa única força seria a resultante. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma caixa, e essa caixa, eu estou aplicando uma força nela de 5 newton. E existe outra força sendo aplicada no mesmo sentido e direção com 10 newton. Ou seja, duas forças estão empurrando a caixa no mesmo sentido e na mesma direção. Então, a força resultante aqui seria a soma dessas duas forças. Então, ficaria como força resultante, força R seria a força 1 mais a força 2. No caso aqui, a força resultante seria 5 newton, né? Mais 10 newton. A força resultante, nesse caso, seria 15 newton. Perceba que é muito fácil calcular, nessa situação, a força resultante. O que acontece quando temos duas forças concorrentes formando um ângulo alfa? Veja, imagine que aqui seja um barco. Esse barco, por algum motivo, está sendo rebocado por dois barcos menores. Temos um barquinho aqui e outro barquinho aqui. Estão rebocando o barco maior por uma corda. Essa corda está formando um ângulo aqui chamado alfa. Como é que eu faço para calcular a força resultante aqui? Eu não vou apenas somar a força 1 mais a força 2. Eu vou usar essa relação aqui, no qual a força resultante vai ser a força 1 elevado ao quadrado mais a força 2 também elevado ao quadrado mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo, no caso aqui o cosseno de alfa. Isso tudo aqui dentro da raiz. Então, é essa relação que eu vou fazer aqui nesse caso. É bem mais difícil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta
paralela a essa força 2 e vou traçar outra reta paralela à força 1. Então, tá aqui, ó, uma reta paralela. E aqui eu vou traçar outra reta paralela ao vetor 1, a essa reta aqui, ó, paralela a ela. E aqui, unindo as duas retas paralelas, vou traçar uma reta aqui no meio, maior. Essa reta será o meu vetor resultante, tá certo? Essa reta aqui é o que chamamos de vetor resultante para esse caso. Então, é um caso bem mais difícil, mas também não é impossível. Dá uma operação simples aqui no matemática. Potência, você vai resolver potência, vai resolver aqui multiplicação e raiz. Só isso. Esse caso é bem mais fácil. Quando você tem duas forças concorrentes e perpendiculares entre si. Se eles são concorrentes perpendiculares, o ângulo alfa é um ângulo de 90 graus. Logo, o cosseno do ângulo de 90 é zero. Então, se o cosseno aqui é zero, 0 vezes qualquer força 2 aqui vai dar zero, vezes qualquer força 1 vai dar zero. Então, tudo aqui vai ser zero. Então, essa parte toda aqui, ó, ela vai ser eliminada, tá certo? Então, no caso, a nossa força resultante, vai ser apenas a raiz da força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, iremos usar essa fórmula aqui. É bem mais fácil do que essa fórmula grande aqui em cima. Essa daqui é bem mais fácil. Então, como vamos resolver isso? Usamos a mesma estratégia, o mesmo truque, vamos dizer assim. Vamos fazer duas retas paralelas. Está vendo essa reta aqui embaixo? Eu vou traçar outra reta do mesmo tamanho dela aqui em cima. Vai ficar assim. Essa reta aqui do lado, eu vou traçar outra reta do tamanho dela do outro lado. Pronto. O que eu vou fazer agora? Traçar uma reta transversal. Essa reta transversal que vai cortar aqui o ângulo 90 graus ao meio essa reta aqui vai ser o meu vetor R, meu vetor resultante, que é usado através dessa fórmula. Força R é igual a raiz da força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Para ficar mais fácil, é comum a gente representar as forças por meio das suas componentes. Esse eixo aqui, ó, não é o eixo X, o eixo Y. E o eixo X vai ser esse aqui, ó. Está no eixo X. Então, a gente pode dizer que a força 1 podemos representar como força Y, ou força 1. E aqui a força 2 podemos representar como a força X. Essas duas componentes, através das suas componentes. Então, ficaria assim. Podemos representar uma força através de suas componentes. Tipo, força seria a força X mais a força Y. Tá certo? Em módulo, podemos dizer que a força X é igual a força vezes o cosseno do ângulo alfa. E a força Y é igual a força vezes o seno do ângulo alfa. Então, podemos representar em módulo dessa forma. Entendeu? A unidade de medida no sistema internacional
Então, existe um padrão chamado SI, que é o Sistema Internacional. É o Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidade. Então, a força no Sistema Internacional de Unidade é representado por Newton, que é essa letra aqui, o N maiúsculo, tá certo? Que o Newton seria derivado de quilograma, né, e metros. Então, e segundo. Certo? Então, esse aqui seria o derivado do Newton.